Imagine a seguinte cena. Você acorda de manhã, toma seu café, abre o correio e bum! O carnê do IPTU chega como um socão no estômago. Só que dessa vez, o valor não é só um pouco mais caro, é dobro. Você esfrega os olhos, acha que é pegadinha, mas não. É a nova realidade. E o pior, não é só o IPTU. Se você herdar a casa da vovó, prepare-se para dividir uma fatia gorda daquele patrimônio com o leão. Não é brincadeira. É a Receita Federal dando um checkmate nos seus planos financeiros e o mais irônico, sem nem precisar aumentar os impostos oficialmente. Como assim, Enki? Como o governo consegue te roubar mais sem nem mexer nas alíquotas? Calma que eu te explico. É spoiler. É uma jogada tão esperta que até o mestre dos magos do passatempo ia aplaudir de pé. O CPF dos imóveis e o sistema que vai te espremer. Há um mês, bem quietinho, a Receita Federal soltou a Instrução Normativa 2265. Parece coisa de burocrata chato, mas é na verdade um plano malignamente genial para fazer você pagar mais sem nem perceber. O que tem nessa norma? Duas coisinhas. O CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Basicamente um CPF para imóveis. Cada casa, apartamento ou terreno do Brasil vai ganhar um número único, como se fosse um RG digital. Até aí parece inofensivo, né? Só que não. O SINTER, Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Aqui é que a coisa fica sinistra. Esse sistema vai conectar cartórios, prefeituras, estados e a Receita Federal em tempo real. Ou seja, toda vez que um imóvel for comprado, vendido ou até alugado, o governo vai saber o Tinder dos imóveis e a malandragem que acabou. Antigamente, o sistema de valores dos imóveis era como um Tinder mal configurado. Cada prefeitura tinha sua própria tabela de preços, o valor venal. E essas tabelas eram tão defasadas que pareciam tiradas de um brechó dos anos 90. Por exemplo, você compra um apartamento por 2,8 milhões de reais, mas a prefeitura acha que ele vale 1,6 milhão de reais. Resultado? Você paga IPTU baseado nesse valor de faz de conta e todo mundo sai ganhando, exceto o governo, claro. Só que agora, com o CIB mais o SINTER, é como se o Tinder dos imóveis virasse um Big Brother. Toda vez que alguém vender um apartamento no seu prédio, a prefeitura vai saber o preço real. E aí, meu amigo, adeus valor venal defasado. O IPTU vai ser calculado pelo valor de mercado real. Ou seja, se o seu apartamento vale 2,8 milhões de reais, é nesse valor que a prefeitura vai bater o martelo. Mas espera, tem mais. Você lembra daquela malandragem clássica de declarar um valor menor na escritura para pagar menos ITBI, o imposto de transmissão? Pois é. Agora, se você tentar vender um imóvel por 500 mil reais num prédio onde todo mundo paga 1 milhão de reais, o sistema vai gritar fraude. É como tentar colar na prova com o professor olhando direto para você. O efeito dominó que vai te afundar e você nem sabe ainda. E não para por aí. Esse sistema vai afetar tudo o que envolve imóveis. Vamos aos capítulos desse pesadelo. IPTU na estratosfera. Seu imposto predial vai subir porque a base de cálculo, aquele valor venal mentiroso, vai virar o valor real. Alíquota igual, mas base maior. Você paga mais. Simples assim. Herança? Só se for para o governo. O ITCMD, Imposto de Herança, também vai ser calculado pelo valor de mercado. Se a vovó deixar um apartamento de 1 milhão de reais, mas a prefeitura achava que valia 600 mil reais, agora você paga imposto sobre os 1 milhão de reais. E adivinha? Em alguns estados, esse imposto pode chegar a 8%. Aluguel na mira. Achou que alugar um imóvel sem declarar era seguro? Errou feio. A Receita vai cruzar dados e, se descobrir que você mora em um imóvel que não é seu e ninguém declarou aluguel, é malha fina na certa. Multa para o inquilino, multa dobra para o proprietário. A armadilha que você não viu chegando. E o mais doido, isso tudo já está acontecendo. A norma foi publicada em 15 de agosto e o sistema está sendo implementado aos poucos. Não é amanhã que seu IPTU vai dobrar, mas em alguns anos vai. E quando isso acontecer, você vai lembrar desse vídeo e pensar: poxa, o Enki avisou e eu não fiz nada. Pergunta que não quer calar.
Você acha justo o governo usar um sistema desses para aumentar a arrecadação sem nem precisar votar um novo imposto? Ou isso é só mais uma prova de que no Brasil, o contribuinte sempre sai perdendo? Mas calma, não é só desespero. No próximo bloco, eu vou te mostrar como se proteger dessa enxurrada de impostos. Sim, tem jeito. Vou falar de planejamento patrimonial, holdings familiares e até como transformar essa bomba em oportunidade. Porque se o governo quer brincar de xadrez, a gente também pode jogar. Fica ligado que isso vai ficar bom. Você não vai gostar do que vem por aí. Vamos fazer um exercício de imaginação. Você está num jogo de tabuleiro tipo banco imobiliário, só que as regras mudam no meio da partida. De repente, o banco, neste caso o governo, resolve que todas as suas propriedades valem o dobro, mas você continua pagando as mesmas taxas. Até que surpresa. As taxas também sobem, sem aviso, sem consulta, sem piedade. Pois é, meu caro espectador, bem-vindo ao Banco Imobiliário Brasileiro 2025. E o pior, você não pode desistir do jogo. No bloco passado, a gente viu como o CIB e o Sinter vão transformar a vida dos proprietários de imóveis num filme de terror fiscal. Mas agora, a pergunta que não quer calar é: o que a gente faz? Será que dá para se proteger dessa avalanche de impostos? Ou a gente só pode sentar e chorar enquanto o leão devora nosso patrimônio? Spoiler, tem saída. Mas você não vai gostar de algumas delas. O governo sabe tudo, e você, nada. Antigamente, a Receita Federal era como aquele professor que só olhava para o caderno na hora da prova. Se você colasse bem, ele não via. Hoje, com o Sinter, é como se o professor tivesse uma câmera 4K dentro da sua cabeça. Tudo o que você faz com seu imóvel, compra, venda, aluguel, herança, vai ser rastreado, cruzado e taxado. E o mais engraçado ou trágico, depende do ponto de vista, é que você nem vai perceber quando isso começar a te afundar. O IPTU não vai dobrar da noite para o dia. Ele vai subir aos poucos, como um fogão que esquenta devagar, até você perceber que já está frito. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Exemplo prático. Você tem um apartamento que hoje paga R$2.000 de IPTU por ano. A prefeitura descobre que o valor real é 50% maior do que o valor venal antigo. Resultado, seu IPTU sobe para R$3.000. Ah, mas R$1.000 a mais não é tanto assim. Você pensa, só que isso é só o começo. Porque no ano seguinte o sistema já está 100% implementado e o valor do seu imóvel subiu de novo, porque, óbvio, a inflação e a especulação imobiliária não param. IPTU novo, R$4.000 e assim por diante. E aí, meu amigo, você vai ter que escolher pagar ou vender. E adivinha, o governo ganha nos dois casos, o IPTU como assinatura de Netflix, só que pior. Imagina se a Netflix fizesse isso com você. Você assina o plano básico por R$30 por mês. Da noite para o dia, eles mandam um e-mail. Oi, a gente atualizou o nosso sistema e descobrimos que você assiste muito mais filmes do que a média. Por isso, seu plano agora custa R$60 por mês. Obrigado. Você liga para o saque e eles falam: ah, mas a gente não aumentou o preço, só ajustamos a base de cálculo. O valor por minuto assistido continua o mesmo. Isso é basicamente o que está acontecendo com o IPTU. A alíquota, a taxa por minuto, continua a mesma, mas a base de cálculo, o tempo assistido, dobrou. E diferentemente da Netflix, você não pode cancelar. Herança, só se for para o governo e seus herdeiros vão odiar você. Agora vamos falar do imposto de herança, ITCMD, porque é aqui que a coisa fica realmente cruel. Cenário 1. A vovó deixa um apartamento de R$1 milhão. Antes, a família pagava imposto sobre o valor venal, digamos, R$600 mil. Imposto, 4%, R$24.000. Agora, o sistema descobre que o valor real é R$1 milhão. Imposto, 4%, R$40.000. Diferença, R$16 mil a mais que a família precisa tirar do bolso na hora da dor. Cenário 2. O pai deixa uma casa de praia e um apartamento na cidade. Valor total, R$3 milhões. Imposto,
8% em alguns estados. R$ 240 mil. Problema: a família não tem esse dinheiro líquido para pagar. Resultado: vendem um dos imóveis só para pagar o imposto. E o mais irônico, o governo chama isso de justiça fiscal. Como se fosse justo obrigar uma família a vender parte da herança só para pagar um imposto. Pergunta retórica: se você soubesse que, ao morrer, seus herdeiros iam ter que vender a casa da família para pagar imposto, você ainda acha que o governo está do seu lado? Aluguel. Agora é guerra. E se você acha que isso não te afeta porque você aluga e não é dono de imóvel, você está redondamente enganado. Com o Sinter, a Receita vai saber exatamente quem é dono de qual imóvel e quem mora nele. Se você aluga um apartamento e ninguém declara isso no imposto de renda, prepare-se para multa para o inquilino, por não declarar o aluguel como despesa. Multa dobra para o proprietário, por não declarar a renda do aluguel. Aumento do aluguel, porque o proprietário vai repassar o custo do imposto para você. Exemplo: você paga R$ 2.000 de aluguel. O proprietário não declara e te dá um desconto, digamos, R$ 1.800. Agora, o proprietário é obrigado a declarar e pagar imposto. Resultado: ele aumenta o aluguel para R$ 2.200 para cobrir o custo. Conclusão: você que não tem imóvel também vai pagar a conta. O sistema está armado e você está dentro dele. Resumindo a ópera, IPTU vai subir porque a base de cálculo vai ser o valor real e não aquele valor venal de mentira. Herança: o imposto vai ser cobrado sobre o valor de mercado e não mais sobre aquele valor defasado. Aluguel: se não declarar, multa. Se declarar, imposto. E no final você paga. Tudo isso graças a um sistema que ninguém votou, que ninguém discutiu e que foi implementado silenciosamente. Pergunta: você acha que isso é eficiência fiscal ou roubo institucionalizado? Mas não se desespere ainda. No bloco 3, eu vou te mostrar como escapar dessa armadilha, ou pelo menos minimizar o estrago. Vou falar de planejamento patrimonial. Sim, até você precisa disso. Holdings familiares não é só para rico. Investimentos que não entram em inventário e como usá-los a seu favor. A jogada mais suja do governo e como virar o jogo contra eles. Porque se o governo quer brincar de xadrez, a gente também pode aprender a jogar. Chegou a hora de virar o jogo, ou pelo menos não perder tudo. Você já deve estar se perguntando: Enki, então não tem jeito? Vou ter que vender meu rim para pagar IPTU e imposto de herança? Calma, meu caro espectador desesperado. Não é bem assim. Sim, o governo está armando uma arapuca fiscal digna de um vilão de novela das 8, mas você não precisa ser o mocinho que leva a pior. Aqui é onde a gente para de reclamar e começa a agir. Porque se o governo está usando a tecnologia para te espremer, por que a gente não pode usar a inteligência para se proteger? Spoiler, dá sim. E eu vou te mostrar como. Planejamento patrimonial não é só para rico, e você precisa disso, urgente. Você deve estar pensando: planejamento patrimonial é coisa de milionário, de quem tem iate e conta na Suíça. Erro grave. Planejamento patrimonial é para todo mundo que não quer ser passado para trás pelo leão. Vamos começar com o básico. Seu imóvel não é só um teto, é um alvo. E, com o CIB e o Sinter, esse alvo está pintado com tinta fluorescente. Então, o que fazer? 1. Reserva de emergência para impostos. Sim, isso existe. Você tem uma reserva para pagar IPTU dobrado? Ou para o imposto de herança que vai te surpreender? Se não, comece agora. IPTU. Se hoje você paga R$ 2.000, guarde R$ 1.000 a mais por ano em um investimento de liquidez imediata. Tesouro Selic, CDB, etc. Herança. Se seus pais têm imóveis, calcule 8% do valor de mercado e veja se a família consegue pagar. Se não, é hora de pensar em seguros ou previdência privada, que não entram em inventário. Exemplo prático. Seu pai tem um apartamento de R$ 1,5 milhão. Imposto de herança, 8%, R$ 120 mil. Se a família não tem esse dinheiro, adeus apartamento. A solução? Um seguro de vida que cubra esse valor
ou uma previdência privada que passe direto para os herdeiros sem inventário. Holdings familiares, o escudo que o governo não quer que você tenha. Imagina que você tem 3 imóveis, uma casa, um apartamento e um terreno. Hoje eles estão no seu nome, o que significa que, se você morrer, cada um deles vai ser taxado separadamente. Se você alugar, cada um vai gerar imposto de renda individualmente. Se você vender, cada um vai pagar ITBI. Agora imagina que você coloca todos eles dentro de uma empresa, a tal da holding familiar. O que muda? Herança. Você não passa os imóveis, passa ações da empresa. E adivinha? Imposto sobre ações é muito menor, ou até isento dependendo do caso. Aluguel. A empresa recebe os aluguéis e paga imposto como pessoa jurídica, que pode ser mais vantajoso do que pessoa física. Venda. Se você vender um imóvel, a holding paga o imposto, mas você pode planejar isso de forma mais eficiente. Mas atenção, isso não é sonegação, é planejamento legal. O governo odeia quando você faz isso, porque ele deixa de arrecadar. Por isso, eles não divulgam muito essa opção, mas é 100% dentro da lei. Investimentos que o leão não pode tocar, e você deveria ter ontem. Se você acha que só imóveis são patrimônio, você está perdendo dinheiro e dormindo no ponto. Existem investimentos que não entram em inventário, ou seja, seus herdeiros não pagam imposto sobre eles. Não são taxados como imóveis, ou seja, o Sinter não consegue rastrear. Podem ser usados para pagar impostos sem vender a casa da família. Exemplos: previdência privada, PGBL, VGBL. Se estiver no nome do falecido, não entra em inventário e vai direto para os beneficiários. Seguros de vida. O valor não é taxado como herança e pode ser usado para pagar impostos. FIIs, fundos imobiliários. Se você tem cotas de FIIs, elas não são imóveis, então não sofrem com as novas regras do CIB. Dica de ouro: se seus pais têm imóveis, peça para eles converterem parte desse patrimônio em investimentos não imobiliários. Assim, quando a herança chegar, você não vai precisar vender nada para pagar o leão. A jogada suja do governo. A jogada suja do governo e como você pode revidar. O governo sabe que a maioria dos brasileiros não tem planejamento patrimonial. Sabe que a maioria não entende de holdings, previdência privada ou FIIs. E aproveita disso para aumentar a arrecadação sem dar um tiro no pé. Mas aqui está a sacada. Se todo mundo começar a se planejar, o governo perde poder. Porque se as pessoas protegem seu patrimônio, a receita arrecada menos. E aí, eles são obrigados a mudar as regras de novo. Pergunta final: você vai ficar parado esperando o governo te espremer? Ou vai aprender as regras do jogo e jogar melhor do que eles? A moral da história, e ela não é bonita. No final das contas, essa história toda tem uma moral bastante cruel. O governo não é seu amigo. Ele quer seu dinheiro. E vai usar tecnologia, leis e burocracia para conseguir. Quem não se planeja, paga a conta. E não é só uma conta qualquer. É IPTU, herança, aluguel, ITBI, tudo de uma vez. Mas tem saída. Planejamento patrimonial, holdings, investimentos inteligentes. Tudo isso existe para te proteger. Então, aqui vai o meu conselho final. Comece a guardar dinheiro para impostos. Sim, isso é uma coisa real. Pense em uma holding familiar se você tem mais de um imóvel. Invista em ativos que não são imóveis, previdência, seguros, FIIs. Não espere o governo te avisar, porque spoiler, ele não vai. E é claro, compartilha esse vídeo, porque todo mundo precisa saber disso antes que seja tarde. E se você quer aprender mais sobre como proteger seu dinheiro, deixa nos comentários. Quero saber mais sobre holdings, que eu faço um vídeo só sobre isso. Até a próxima, e lembre-se, no Brasil, quem não se planeja, vira almoço do leão.